Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta, aqui a gente investiga, analisa e revela o que realmente acontece nos bastidores das decisões que impactam o Brasil. Enquanto muitos mostram apenas a superfície, nós vamos fundos. Questionamos, conectamos os fatos, mostramos o que está por trás dos discursos e dos interesses. Se você busca informação sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que pensa, questione e não se deixa manipular. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E essa notícia vem diretamente do André Marcília. Lula quer sacrificar ministro do Supremo Tribunal Federal para salvar Moraes do caso Master. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O que a mídia não te contou sobre o plano de Lula para rifar Toffoli, eu vou te contar agora. Tá hoje, desde manhã, na imprensa toda, que o Lula está encabeçando uma operação chamada Salva Moraes. A ideia é blindar o Moraes rifando do Toffoli. Vai um e fica outro. Em primeiro lugar, eles afastariam, o Toffoli pediria para sair por problemas supostamente médicos e depois ele sairia em definitivo no médio e longo prazo da corte. E tudo isso porque a Polícia Federal informou, ou o Lula foi informado por fontes da Polícia Federal, de que aquilo que apareceu sobre o Toffoli até agora é só um aperitivo, coisa muito maior vem por aí. Bom, qual é o grande plano, qual é a grande estratégia do Lula? Eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico e político, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Bom, muita gente dizendo o seguinte, qual é a intenção? Blindar o Moraes é uma forma de blindar o governo, em primeiro lugar. O Toffoli que se dane, o Toffoli que saia, porque ele já está mesmo enrascado até o pescoço e deve vir coisa muito maior por aí. Com isso, o Lula blindaria o Moraes, que vai ser presidente do STF no ano que vem, onde ele gostaria de estar reeleito. Se ele for reeleito e tiver o Moraes presidente, melhor blindar o Moraes. Também tem por trás disso um outro elemento. O Moraes está muito ligado ao governo Lula, no consórcio estatal. Muito difícil rifar o Moraes e deixar o Toffoli. E outra coisa, e essa é a grande coisa que está por trás e a imprensa não está dizendo, mas eu vou te contar, é o seguinte, o Pacheco é o nome que o Alcolumbre quer para o STF. E o Messias é o nome que o Lula quer para o STF. Se o Toffoli sair, ainda no governo Lula ele teria mais dois nomes para indicar. Um deles é o Messias, o outro deles ele nomeia o Pacheco. E se ele nomear o Pacheco, o Messias, com isso, vai também passar para o STF. Por quê? Porque o Alcolumbre fica feliz que o Pacheco foi nomeado, com isso, aprova a sabatina de mentirinha que hoje a gente tem dentro do Senado, faria com que o nome do Messias passe, porque ficou agradado com a nomeação do Pacheco, com isso o Lula agrada o Messias, põe lá um soldado seu, agrada o Senado, com isso põe o Pacheco aprovado, o Senado aprova o Messias e todo mundo fica feliz, menos nós, que teremos Messias e Pacheco no lugar do Barroso e do Toffoli. Imagina, sai duas coisas lamentáveis e entram outras duas, assim fica bastante difícil, mas esse é o plano. Esse é o plano. O Toffoli, no entanto, quer melar esse plano. Diz o Toffoli que não vai sair do STF. Diz o Toffoli que não tem como a Polícia Federal entregar mais documentos do que já entregou. Vamos ver quem tem mais força. Se o Toffoli não vai sair, a Polícia Federal vai seguir adiante, claro. E ao seguir adiante, talvez a gente descubra não só cassinos, não só resorts, sabe-se lá mais o que vai aparecer, porque afinal de contas estão nos dizendo que é só um aperitivo o que apareceu até agora. O Lula quer se dar bem e rifar o Toffoli. O Moraes tá meio blindado porque tá ligado ao Lula. E o Pacheco e o Messias estão na mira do Lula, porque assim ele coloca um soldado dele, o Messias, agrada o Senado, coloca o Pacheco, fica bem com todo mundo e quem sabe com isso consegue se reeleger. Meus caros, nessa contabilidade só não entra você, só não entra o seu interesse, só não entra o Brasil, só não entra a correção, só não entra a dignidade, só não entra o interesse público. Vamos ver o que vai acontecer. Se você gostou dessa análise... E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Imposto soberano. Governo Lula entra para a história como gestão que mais taxou os brasileiros. A arrecadação federal chegou a 2 trilhões em 24, recorde absoluto da série histórica. Despesa pública federal atingiu 32% do PIB e dívida bruta subiu 5 pontos percentuais desde janeiro de 23.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminha-se para encerrar o terceiro mandato como a gestão que mais elevou impostos no Brasil desde a redemocratização em 2 anos. O Planalto adotou medidas que resultaram em aumento dos tributos ao menos 27 vezes, incluindo altas de alíquotas de importação, mais taxas sobre petróleo, elevação do PIS, COFINS e IOF, além de revogação de benefícios fiscais que ampliaram a cobrança sobre setores inteiros da economia. O número chegou a 28, com ajustes tributários adicionais implementados ao longo de 2025. A arrecadação de impostos do governo federal totalizou 2 trilhões e 24, recorde para o ano na série histórica, iniciada em 95. Segundo a Receita Federal, o número de 9% maior que em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Em termos nominais, a arrecadação federal fechou o ano em 2 trilhões, o maior valor já registrado. O crescimento foi puxado em parte pela reoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis e pela tributação dos fundos exclusivos, que sozinha gerou incremento de 13 bilhões a arrecadação. Em 2024, a soma de tributos arrecadados pela União, estados e municípios chegou a 34% do PIB, o maior patamar da série histórica. Para o efeito de comparação, a carga tributária estava em 31% do PIB em 2022, último ano do governo anterior. A parcela do governo central aumentou de 20% para 21% no mesmo período. O país, que não integra a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, já ultrapassou a média da entidade, que foi de 36% em 2023. O volume de tributos não sustentou as despesas. Os gastos do governo federal atingiram 32% do PIB em 24, equivalendo a 3 trilhões em valores nominais. Ao se considerar estados e municípios, o valor consolidado chegou a 5 trilhões. As contas públicas do governo federal registraram um déficit primário de 43 bi em 24, ou 0,36% do PIB. O governo cumpriu formalmente a meta fiscal ao excluir as despesas com enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas, o que reduziu o saldo negativo para 11 bi, ou 0,09% do PIB. Ao longo de 3 anos, o governo torrou 324 bi fora da meta fiscal. O compromisso com déficit zero, fixado como objetivo pela equipe econômica chefiada pelo ministro Haddad, não foi cumprido em nenhum dos exercícios. Em 23 e 24, o gasto primário federal cresceu a uma taxa acumulada de 12% em termos reais, sem os ajustes estruturais necessários para conter o déficit. A disparada da barra se somou à aceleração do endividamento público. A dívida bruta do governo geral alcançou 77% do PIB, aumento de 5,8 pontos percentuais desde o início do governo Lula, equivalendo a 9 trilhões. O economista Douglas Holanda afirmou que a relação dívida-PIB está em trajetória insustentável, aponta para uma crise fiscal muito desconfortável à frente. Na mesma direção, o economista João Costa diz que o país ainda está batendo recordes de arrecadação e carga tributária, continua não fechando a conta. O analista Gustavo Fernandes estima que o déficit nominal médio do terceiro mandato de Lula gira em torno de 9% do PIB, superando resultados negativos de todas as gestões anteriores, inclusive o período mais crítico da pandemia em 2020. Fernandes calcula que Lula herdou um déficit nominal de 4,6% do PIB em 2022 e ampliará em quase 90% ao ano do mandato. Entre os instrumentos utilizados para ampliar a arrecadação está o IOF. De janeiro a novembro de 25, o governo arrecadou 77 bilhões com impostos sobre operações financeiras, alta real de quase 20% na comparação com o mesmo período de 24, o maior valor para o período na série histórica. Em reação, o Congresso Nacional derrubou o decreto presidencial que elevava as alíquotas
E o Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão dos parlamentares, restabelecendo os efeitos do decreto. Haddad negociou em seguida uma calibragem parcial das alíquotas com o legislativo. Entre as medidas implementadas constam a tributação de fundos exclusivos e os offshores, com alíquota de 15% para fundos de longo prazo, o fim da isenção do IR sobre títulos incentivados com LCI, LCA, CRI e CRA, com cobrança de 5%, a reoneração gradual da folha de pagamentos, o encerramento dos PERSE, programa criado durante a pandemia para o setor de eventos, a taxação de 20% sobre compras internacionais acima de $50. O Planalto argumenta que a turbinada na arrecadação decorre do crescimento econômico e da chamada justiça fiscal, que é a tributação de grandes fortunas sob a alegação de correção de distorções históricas. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.